Eu diria que o que nós precisamos com o Proagro é voltar ao que era a função dele. A função dele era assegurar a produção e resguardar o produtor. Hoje, com todas as resoluções que o Conselho Monetário Nacional fez, certamente a pedido do Banco Central, que é quem opera o seguro, chamado Proagro no Brasil, e depois que o Banco Central conseguiu a autonomia votada e aprovada no mandato passado pelo Congresso, ele está olhando apenas o seu lado, está olhando apenas os seus números. Inclusive foi nos dito lá no Banco Central que o único setor do banco que dava prejuízo era o do Proagro e que a direção não estava aceitando isso. E aí, então hoje o que nós queremos? Voltar ao que era, que o Proagro possa olhar para o Banco Central, lógico, mas não esqueça do produtor, porque as regras que fizeram são extremamente leoninas, são extremamente excludentes. Vou dar apenas um exemplo. Tem tantos outros. Se um agricultor tiver plantando em 2 municípios, ele já não consegue mais acessar Proagro. Bom, mas por que não pode se plantar em 2 municípios? Às vezes o agricultor é o primeiro, segundo morador da divisa de um município com outro. Não, mas isso já serviu de argumento. Então, nós queremos voltar ao que era, e para isso nós precisamos, então, fazer 2 coisas. Primeiro foi apresentar o PDL, que é o projeto de decreto legislativo, e o segundo é o projeto de lei, que vai reintroduzir algumas mudanças e nós podermos fazer lei para organizar o Proagro e não ficar dependendo única e exclusivamente das portarias do Conselho Monetário Nacional. Então, em suma, nós não estamos querendo nada de novo, queremos apenas voltar no que era, para que o agricultor que vai fazer o seu plantio, soja, milho e tantas outras culturas, possa fazer o Proagro, possa pagar a sua participação no prêmio, como é de costume, mas também possa ser indenizado quando não chove ou quando dá calamidade, porque nos últimos 5 anos nós fomos aqui no Rio Grande do Sul, digamos assim, premiados pelo clima 5 vezes. Teve agricultor que perdeu o trigo no inverno, depois perdeu a lavoura de verão, teve município que num ano decretou 2 estados de emergência. Então não é culpa do prefeito nem do agricultor, mas a legislação feita por portaria pelo Conselho Monetário Nacional precisa ser revista, e é nesse cenário que então nós apresentamos o projeto de lei para fazer essa concertação e termos então um Proagro que olhe para quem planta, para quem produz e não apenas para os números do banco. Deputado Heitor Chu, o senhor acha que a tramitação desse decreto legislativo vai ser tranquila? Tranquila não será, porque nós temos uma grande quantidade de parlamentares que são ligados ao meio urbano, a outros setores da economia. A bancada que cuida do agro, ela é grande, mas não é totalmente fechada com relação a isso, até porque nós temos regiões que não têm nenhum problema de Proagro. Nós temos também a situação que é comum nessas horas, vai vir a própria pressão do governo para cima dos seus parlamentares mais diretamente, dizendo que tem que deixar como está, porque vai dar despesa. E o que mais me preocupa é o próprio sistema financeiro, porque o próprio sistema financeiro certamente tem interesse nisso, enquanto o seguro chamado público executado pelo Banco Central não é bom. Quem faz seguro nos bancos, o seguro privado, tem uma chance maior desses bancos venderem o seu produto. Então essa é uma outra questão. E logicamente que nós temos aí a sociedade e a grande mídia que normalmente dizem que o governo gasta demais, gasta errado, e que no final do ano passado o próprio
O próprio líder do governo apresentou um projeto de lei querendo tirar dinheiro do Proagro porque estava se gastando demais. Mas se for nessa lógica, nós vamos ter dificuldades, porque se o governo não entender e a sociedade não compreender de que a produção de alimentos é fundamental e em tempos de instabilidade climática, dificuldades de seca, de enchente, de calamidade, o seguro não tem recurso, e por isso que nós estamos propondo esse fundo especial, para que toda vez que a gente precisa de um recurso a mais, não tenha que buscar socorro no Congresso Nacional para votar PLN, projeto que designa recurso e aí atrasa o processo, para que essas coisas efetivamente aconteçam. Vai ser uma peleia dura? Vai. Mas não podemos cruzar os braços porque isto vai significar o fim do Proagro, e o fim do Proagro para muitos significa não plantar mais as suas lavouras. Deputado Heitor Chu, eu tenho lido, acho que os nossos ouvintes, os nossos prezados ouvintes também têm visto isso, algumas análises de economista falando sobre os 3 estados do Sul e por que o Rio Grande do Sul cresce mais ou cresce menos. E em alguns momentos, pelo menos eu leio nas entrelinhas, uma certa demonização desta nossa dependência do setor primário. Será que o setor primário é motivo de preocupação e de atraso para o Estado gaúcho? O setor primário gaúcho ele é importantíssimo, não há dúvida nenhuma. Agora, o que está claro é que nós já temos 2 estados do Rio Grande do Sul, onde chove é uma realidade e onde não chove é uma outra realidade. Os números do IDH mostram isso claramente, porque se nós formos olhar aquela região, a parte ali de Passo Fundo, Vacaria, a Serra Gaúcha, o litoral, descendo na região dos vales com produção de aves, suínos, vamos na região do arroz que tem irrigação, o tabaco que se planta mais cedo hoje, as frutas, em especial aí também em Caçapava, Cachoeira, com nogueiras, com oliveiras, indo até Livramento, lá que tem todas as grandes empresas do vinho, é um Rio Grande. Esta aqui é a grande verdade. Agora, se nós olharmos a região da Campanha, da Fronteira, das Missões, a região Celeiro, os números são de chorar. Eu vi agricultor colhendo 3 sacos de soja por hectare e ele só colhe porque é obrigação do Proagro, senão ele nem colheria, porque não paga nem o serviço, muito menos o óleo diesel da máquina. E esta situação se repetindo está empobrecendo uma parte do estado do Rio Grande do Sul. E não empobrece só o agricultor, empobrece o comércio, empobrece a comunidade como um todo, porque o agro nosso é o grande propulsor do desenvolvimento. Agora, se eu for olhar por extrato, eu vou dizer, bom, o setor do fumo, então, está muito bem, obrigado, porque o dólar está valorizado, a safra foi normal, a comercialização não é das melhores, porque temos uma safra um pouco maior, mas não tem como comparar com o pessoal das Missões, que praticamente pelo 5º ano não tem safra nenhuma. Muito bem, deputado Heitor Chu. Muito obrigado pela sua gentileza, pelos esclarecimentos, e a Rádio Vale fica agradecida aqui pela sua disposição. Eu que agradeço. Desculpa mais uma vez ter me passado do horário. Um grande abraço, felicidades e boa semana a todos.